Eduardo Campos faleceu em 2014, em plena campanha para a presidência da República. Ele estava disputando pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Era um candidato de oposição ao governo Dilma Rousseff do PT. Na época de sua morte, surgiram várias teorias da conspiração, mas é fato que Campos estava criticando duramente a política econômica de Dilma Rousseff, a corrupção sem medida no governo da época. Ele também se associava aos movimentos de rua que clamavam pelo fim da impunidade e apoiava a operação judicial que estava colocando na cadeia os principais corruptos do país, inclusive políticos afamados. Hoje, a coisa virou completamente e tomou a direção oposta. Resgatei do meu acervo pessoal matéria que produzi na época sobre o então governador e pré-candidato, na qual ele coloca praticamente todo o contexto do que seria sua campanha presidencial e um eventual governo caso fosse eleito. Confira. O governador Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, pré-candidato à presidência da República, considera importante que as instituições brasileiras ouçam o clamor das ruas. Segundo ele, a população reivindica mudanças urgentes e inadiáveis nas relações entre autoridades e sociedade e quer que as instituições públicas funcionem no atendimento ao Estado democrático de direito. É importante que se deem respostas no curto prazo, enfatizou Campos. Que o judiciário, que todos ouçam as ruas, sim. É importante dar resposta àquilo que pode ser dado de resposta no curto prazo, seja dado, como a redução das passagens foi feita, como a rejeição à PEC 37, como tornar a corrupção crime hediondo, uma série de respostas. O judiciário julgou a prisão de um deputado que estava há anos esperando para ir para a cadeia, se protegendo no jogo jurídico. O governador de Pernambuco disse ainda que a política e o país precisam ser melhorados. Isso acontecerá na medida em que as autoridades se inspirem na energia positiva que vem das manifestações populares. Todas as instituições foram sacudidas pelos gritos da rua e é fundamental que eles possam viver uma renovação para que a gente oxigene a democracia, melhore a política e melhore o Brasil. Precisamos aproveitar essa boa energia das ruas e conduzir para que o Brasil possa seguir adiante, melhorando para seu povo, sobretudo para os que mais precisam. Eduardo Campos, na coletiva concedida em Brasília, evitou fazer comentários sobre a queda brusca na popularidade da presidente Dilma. A avaliação do governo caiu 27 pontos em apenas 3 meses, passando de 57 para 30 pontos percentuais de avaliação positiva. Pelo seu posicionamento, Eduardo Campos representava uma ameaça ao reinado petista, apesar de sua proximidade com Lula. Mais do que isso, representava uma ameaça real à reeleição da Dilma. 3 as suas pautas principais: ouvir a voz das ruas, apoio às prisões de corruptos e combate à corrupção no governo. Recentemente, seu irmão advogado Antônio Campos disse que não foi um acidente aéreo que o matou, e sim um assassinato premeditado. O irmão teria sido morto a mando de alguém. Quem? Por sua vez, o então presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que Dilma teria mandado a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, espionar o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para descobrir os seus podres e expô-los à opinião pública nacional. Tem muita coisa nova acontecendo e pode ser que finalmente se venha a ter respostas definitivas para esse fato notório da política brasileira. Nossa segunda história de hoje: Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, é a nova exilada. Ela está na Europa, provavelmente na Itália, e saiu para não ser presa, depois de condenada a 10 anos de reclusão por um crime que, segundo ela diz, não cometeu. Durante o atual mandato do suposto presidente Lula do PT, cresce o número de jornalistas, influenciadores, ex-magistrados, políticos e ativistas que deixaram o Brasil, alegando perseguição política ou judicial. Muitos desses casos têm relação direta com decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente após os atos de 8 de janeiro de 2023 e os inquéritos sobre fake news e milícias digitais. Entre os casos mais conhecidos está o do jornalista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos desde 2020 e teve a extradição recusada pela Interpol, com base no princípio da liberdade de expressão. Também exilada nos Estados Unidos está a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, aposentada compulsoriamente pelo CNJ, que recebeu asilo político por temer represálias aqui no Brasil.
Influenciadores como Monark, jornalistas como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, além de Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha enfrentando um pedido de extradição, também integram a lista. Recentemente, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro licenciou-se do cargo e mudou-se para os Estados Unidos, alegando perseguição política. Outro foco é a Argentina, onde dezenas de brasileiros ligados ao bolsonarismo e aos atos de janeiro de 2023 solicitaram asilo político, tentando escapar da prisão no Brasil. Embora não haja números oficiais, estima-se que entre 50 e 100 pessoas tenham deixado o país nesse contexto. As autoridades brasileiras afirmam que as ações têm base legal, visando combater crimes contra a democracia. Já os exilados argumentam que são vítimas de perseguição por divergirem ideologicamente do atual governo, do atual regime e das decisões do judiciário. E você, o que pensa de tudo isso? Qual a sua opinião? Diga nos comentários. Fico feliz com sua audiência e agradeço imensamente por compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. A todos um grande abraço, muito obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.